Hoje conheceremos os nomes e os rostos dos atletas e comissão técnica que já iniciaram a sua preparação no Ninho do Gavião. É uma alegria receber aqui a imprensa, os parceiros, patrocinadores, os torcedores do Manaus FC e convidados para esse momento importante de nossa caminhada, que marca mais um passo na consolidação do Manaus como uma das grandes forças do futebol na região norte do Brasil. Portanto, eu convido o senhor Luiz Mitoso, presidente do Manaus Futebol Clube, para compor a mesa. Vamos recebê-lo com uma salva de palmas. Neste ato, como primeiro ato, como presidente oficial do clube. Chamo também o senhor Giovanni Miranda, vice-presidente do clube e diretor executivo de futebol. Giovanni Silva, presidente de honra do clube e cofundador. Convido também o senhor Jonas Uchoa, o nosso presidente do Conselho Deliberativo do Gavião Real. Quero convidar também o doutor Lucas Mitoso, vice-presidente do Departamento Médico do clube. Está a caminho, está a caminho. Doutor Mitoso Neto, vice-presidente jurídico do Manaus FC. E, para concluir, o professor João Victor, técnico do Manaus Futebol Clube. Vocês podem se assentar, por gentileza. Nossos agradecimentos especiais a Blu-ray, Eucatur, BA Elétrica, Samel, SJ Esportes, Governo do Amazonas, Prefeitura de Manaus, Hormona Clínica Integrada, Rei do Insufilme, Magiscan, Finance Contabilidade, Água Mineral Iara, Bodega do Pão e as novas patrocinadoras, as novas marcas, que é a Manauara Esportes, a Hansons e a Wellness Hub. A todas elas eu peço uma salva de palmas pelo incentivo ao futebol local. Cada um de vocês fazem parte dessa história e desse projeto que une paixão, profissionalismo e compromisso com o futebol amazonense. E hoje temos a satisfação de anunciar mais dois importantes parceiros que se juntam à família do Gavião Real. A partir dessa temporada, o clube passa a contar com a Manauara Esportes, empresa de materiais esportivos que está atendendo municípios do Amazonas e outros estados da região norte. Convidamos, nesse momento, o CEO da Manauara Esportes, o senhor João Gualberto, e o presidente do Manaus Futebol Clube, o senhor Luiz Mitoso, para virem até a mesa central para assinatura e formalização do contrato de patrocínio oficial. Porque, no mesmo sentido, a partir dessa temporada, o clube passa a contar também com mais um novo patrocinador oficial, a Hansons, grande rede de lojas de eletromóveis com 21 lojas em toda Manaus, a quem eu convido o gestor de marketing, Alexandre Lins, da Hansons, para vir assinar aqui o contrato de patrocínio com o Manaus FC. Maravilha! O Manaus Futebol Clube também apresenta oficialmente o elenco e comissão técnica para a temporada de 2026. Começando pela comissão técnica do Manaus FC. Por favor, o senhor João Victor, técnico do Manaus, de 31 anos, assumindo aí o comando da nossa comissão técnica. Marcos Vinícius, auxiliar técnico. Guilherme Melhado, preparador físico. Diego Maradona, auxiliar de preparador físico. Lucas Araújo, analista de desempenho.
Vanderlei Belarmino, treinador de goleiros. Abraão Isiel, auxiliar de treinador de goleiros. Doutora Patrícia Cerudo, psicóloga do clube. Régia Oliveira, chefe do departamento de fisioterapia do clube. Está a caminho. Matheus Felipe, fisioterapeuta. Eduardo Abreu, médico ortopedista. André Henrique, estagiário de fisioterapia. O Bruno Cardoso, estagiário de fisioterapia. E o Nicolas da Silva, também estagiário de fisioterapia. Nosso massagista Graciliano Vilaça. Nosso mordomo Valcilone Xavier. E o Silane Reis, também nosso mordomo. E o Afonso, nosso motorista. Pose para fotos. Quero agora chamar os goleiros do Manaus FC para a temporada de 2026. William Menezes, de 36 anos. Eugênio Neto, de 27 anos. Oliver, de 20 anos. E a nossa força da base aí, Manicoré, com 16 anos. Esses serão os nossos arqueiros em 2026. Vamos para a escalação dos zagueiros. Conhecer agora os nossos zagueiros. Augustine Ush, de 29 anos. Uche. Augustine Uche. Diego Mota, de 23 anos. Anderson, de 27 anos. Agora, para mais uma temporada, Gutierrez, de 29 anos. E o Rafa Lasmar, de 21 anos. Aos amigos da imprensa, eu creio que o Igor já disparou no grupo da imprensa esse press release para vocês estarem acompanhando também e depois basear aí o material que vocês vão produzir. Vamos agora para os nossos laterais. O Manaus FC anuncia Vivico, de 29 anos. Davi Luiz, de 30 anos. Henrique, de 23 anos. Nicolas Ferri, de 25 anos. É Ferri? Maravilha. Vamos agora conhecer os nossos meio-campistas. Gabriel Correia, de 27 anos. Wallace, de 22 anos. Neco, de 24 anos. Adenilson, de 33 anos. Gilson Alves, de 35 anos. Agora eu preciso de ajuda. Bruno Bietkowski, é isso? Bietkowski. Bruno Bietkowski, de 19 anos. E Charles Daniel, de 23 anos. Esses serão os nossos
meio-campistas em 2026. Vamos agora conhecer os nossos atacantes, os centroavantes do Gavião. Lembrando que você pode estar acompanhando pela Manaus FC TV, aproveita já, se inscreve no canal, acompanha aí todas as atividades e programação que o Gavião Real vai desenvolver durante a temporada de 2026. Começando os atacantes, eu chamo Tico Fleury, de 24 anos. Pedro Marinho, de 25 anos. Léo Bahia, de 34 anos. João Tatacioli, de 20 anos, vindo da base do Gavião Real. São os crias da base. Dodô, de 25 anos. Leonardo Reis, de 26 anos. Railan, de 21 anos. Jonas Moreira, de 35 anos. Thierry, de 26 anos. E o Anderson, de 19 anos, subindo aí também da base do Gavião Real. Maravilha, muito obrigado. Nesse momento, nós vamos oficializar a nova composição da diretoria do Manaus FC, chamando aqui nosso fundador e presidente Luiz Mitoso, o nosso presidente de honra, Giovanni Silva, o nosso vice-presidente e executivo de futebol, Giovanni Miranda, nosso vice-presidente jurídico, Mitoso Neto, e o nosso presidente do Conselho Deliberativo, Jonas Uchoa. A todos uma salva de palmas. Podem voltar aos seus lugares. Muito obrigado. Nesse momento, vamos ouvir o pronunciamento oficial do nosso novo presidente, Luiz Mitoso. Bem, boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos ao Manaus e a Manaus, né? Principalmente os que chegam aqui para essa nova temporada. Muitos deles não conheciam a nossa cidade, mas com certeza já ouviram falar da cidade e do Manaus Futebol Clube. Então, sejam todos bem-vindos e vocês vão sentir o calor, não só da cidade, como o calor do povo manauara. Primeiro, agradecer a Deus pela oportunidade de a gente poder estar aqui, um ano de 2025 que finaliza, nós estamos quase no final do ano de 2025 e a gente só tem a agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, na vida da minha família, na vida da família do Manaus, que vocês viram que a diretoria toda é composta por uma família, né? A família do Mitoso, a família do Giovanni. É um clube familiar mesmo, onde nasceu dessa ideia maluca minha e do Giovanni de montar uma equipe do zero. E, graças a Deus, Deus tem nos abençoado, tem nos projetado, não a mim, não a figura pessoal, física nossa, mas do Manaus Futebol Clube, e levando também o nome da cidade, porque a cidade, estado é Manaus, e Manaus, realmente, de qualquer maneira, a gente tem ajudado a nossa cidade também a ter projeção. Eu não poderia deixar de registrar algumas pessoas aqui que são parceiras do clube, como o Eduardo ali, que veio aqui da Gráfica Ziló, junto com a sua
Neta, né? Não. É neta, né? É neta mesmo, é neta. Como é o nome dela? Eduardo. Maria Eduarda. Então, ela é uma torcedora fanática do Manaus, então ela queria muito estar aqui nesse momento, e o Eduardo me ligou e disse, lógico, você está convidado para estar aqui conosco. Agradecer a todos os parceiros que hoje se somam a nós, né? A Blu-ray, né? E a Hansons, que ontem bateu o martelo conosco para essa temporada de 2026. Então, é um time que está se formando. A gente está buscando ainda parceiros para a gente completar ainda mais o nosso time de patrocinadores. Precisamos ainda de apoio, de muito apoio. Não é fácil fazer futebol. Estar aqui com esse grupo, esse elenco aqui, que foram escolhidos pela comissão técnica e diretoria para chegar aqui, até aqui, nesse momento, não foi fácil, não é fácil manter um grupo, né? Nós temos aí, diretamente, aí, no mínimo 50 pessoas, onde envolve toda uma equipe da comissão técnica, dando todo o suporte, como foi apresentado aqui, do DM, do cozinheiro ao motorista do nosso ônibus, né? Todos envolvidos, né? E nós não poderíamos deixar, então, de registrar esse momento que é glorioso para nós, mas também a gente tem que falar que é muito difícil, e a gente vai pedir a compreensão aí dos senhores, porque não é tão fácil o caminhar, mas eu tenho certeza que, com a força de vontade de vocês, com a nossa força de vontade de fazer, nós vamos avançar, e vamos avançar, e vamos avançar, e vamos conquistar os nossos sonhos. Porque nós temos que sonhar. E como o gavião real é uma ave de rapina muito grande, potente, e quando ela voa para o alto, nós vamos também voar para o alto, né? E mirar grandes projetos, grandes sonhos, grandes vitórias. E o gavião real é a ave de rapina, a maior ave de rapina que habita entre nós, né? Aqui na região amazônica. E ela tem uma força muito grande em suas garras. Ela consegue, por exemplo, pegar um pequeno bezerro aí dos seus 50 ou mais quilos e com as suas garras potentes, alçar voo com esse animal. Então, é uma ave de rapina que estou historiando, porque para a gente tem que saber a história do Manaus, tem que saber o que está nesse escudo aí. Que ave é essa que está nesse escudo? É o gavião real. É uma ave em extinção, precisa de muita proteção. E nós, foi muito bem pensado a gente colocar aqui nesse escudo que vocês estão aí, tem três coisas muito importantes que determinam muito o que é a nossa cidade de Manaus. Primeiro, o ícone da cidade de Manaus, que é o Teatro Amazonas. Aqui, no escudo, esse início do escudo, aqui, esse local aqui, em cima, superior, é a cúpula do Teatro Amazonas. O teatro que é fomentado por todo mundo, né? Um dos melhores teatros do mundo, né? E o verde é nosso verde, da nossa mata, da nossa região, da biodiversidade, complementando com essa ave de rapina, o gavião real. Então, isso aqui é a tradução do que hoje o Manaus representa para todos nós. Quero agradecer, não poderia deixar de registrar. Estou com meu pai aqui presente. Meu pai tem 89 anos, né? E aí foi jogar bola uns 20 dias atrás, quebrou o braço, entendeu? E aí vou aposentar ele do futebol. Mas, só para vocês terem uma ideia, meu pai, não é à toa que eu estou aqui. Lógico, Deus está no comando de tudo. Mas eu vivo futebol desde muito pequeno. Ele me levava, ele é fundador da ACLE, que é a Associação de Cronistas e Locutores do Estado do Amazonas. Zezinho aqui, leve um abraço para todos os nossos colegas da Crônica Esportiva, da qual eu faço parte, sou associado, já paguei a minha anuidade, quero a carteira, tá? Não me deram a minha carteira desse ano. E quero também dizer que ele me levava aos estádios, quem é mais velho aqui sabe, onde ficava a Colina Antiga e o Parque Amazonense. Então, o Parque Amazonense é um histórico
para quem é da cidade, e ele atravessava o campo, ainda bem pequeno, de mão dadas com ele, quando ele ia ali cobrir, porque ele era cronista, locutor esportivo. E também ajudou a fundar a Federação Amazonense de Futebol. Então, ele e o irmão dele, o saudoso tio Guatassara, foram também uns baluartes lá atrás, e fazem parte dessa história. Então, eu não poderia estar em outro lugar, senão aqui. Aí comecei também a sonhar que nem vocês, jogando futebol, na época dentro de leite, infantil, juvenil. Passei por clubes como o Rio Negro, hoje está meio que esquecido, mas logo, logo o Rio Negro vai estar um dos grandes, era o Rio Nau, o clássico era Rio Negro Nacional aqui, e eu joguei lá na base do Dente de Leite, do Nacional, do Rio Negro e do Fast Clube, que eram as 3 grandes forças do futebol. Hoje só está o Nacional aí, mas logo, logo a gente vai ter os 3, com certeza, porque é bom para o futebol amazonense. Então, não poderia deixar de registrar a minha esposa, que ter uma esposa dirigente de futebol, como se não bastasse eu ser dirigente de futebol. E a gente sabe como é que é, né? Quando vai bem, é o melhor presidente do mundo. Mas vai mal, para te ver. Né? Aí tu é chamado daquilo outro, daqueles impropérios aí. Como também treinador, jogador. Né? A gente tem que estar preparado para essas coisas. E aí a Vânia não tem culpa, né? E aí ela tem que carregar tem que me carregar, né? Um amigo também de longa data está aqui, o Almir Rego, que também foi até mais além do que eu, porque jogou futebol, chegou a jogar profissional, seleção amazonense, representou na época as seleções, não era Copa Rio, Copa São Paulo, né? Porque eram seleções de estado que tinha, então o Almir era zagueiro lá, Almir Rego e o Almir, o outro Almir, né? Martins, né? Eram 2 zagueiros, jogava muito. Jogava tanto que ficou careca, tanto jogar. E a minha empresa vai investir em você, viu? Olha aí, então pronto, vamos ver se ele... Estou trazendo ele, ver se eu convenço ele para ajudar a gente aqui. Então, gente, aqui, para vocês verem, aqui são amigos, né, que nos prestigiam, né, que vêm aqui, que acreditam no projeto do Manaus Futebol Clube. São amigos que nos abraçam, que realmente sonham conosco. E aí vocês estão sendo convidados, foram convidados para sonhar junto conosco, sabe? Eu olho para vocês, eu me vejo lá atrás também, quando eu tive esse sonho. Lógico que aí eu vi que não dava, né? Aí a gente também tem que ver que... E eu tinha que... Fui convidado para uma outra carreira, aí eu tive que sair do futebol. Enfim, e aí eu quero que vocês realmente possam, junto conosco, sonhar e buscar os objetivos de vocês. Porque eu não vejo vocês aqui no Manaus, eu vejo vocês, sabe, voando. Porque uma hora o Manaus é muito visto. O Manaus é muito visto Brasil afora. Eu sei que muitos daqui dos senhores vão concordar com o que eu estou falando. Às vezes a gente não sabe, né, Giovanni, o quanto a gente é visto lá fora. E chegam pessoas do sul do país, do sudeste do país, e falam do Manaus com uma propriedade que a gente fica assustado. Sabe? Fica assustado. E a gente... E por ficar assustado, e também aumenta a responsabilidade sobre nossos ombros para fazer sempre o melhor. Então, eu queria chamar a responsabilidade dos senhores para realmente representar bem esse escudo que vocês estão no peito de vocês. Deem o seu melhor. Entreguem tudo que vocês têm para entregar. Não meçam esforço para que a gente possa chegar no nosso alvo, no nosso objetivo. Tá bom? Da mesma forma, a comissão. Né? Todos nós estamos juntos. A nossa diretoria, nossos torcedores, sem a nossa torcida, que é o nosso 12º jogador,
a gente não chega a lugar nenhum. Eu convoco o torcedor do Manaus a se fazer presente nos jogos, incentivando, né, apoiando, comprando o seu ingresso, né? É porque, através dos ingressos, da venda dos ingressos, que a gente também consegue galgar aí recursos para a gente honrar com os nossos compromissos. No mais, quero agradecer a cada um dos senhores que estão aqui, do torcedor, do atleta, da comissão, da imprensa, dos patrocinadores, colaboradores, enfim, muito obrigado. Sem vocês, nós não conseguimos fazer nada. Ninguém faz nada sozinho. E no futebol, como é coletivo, não adianta o lateral faz o lateral direito vai fazer a função dele. Cada um faz sua função. Fazendo bem, todo mundo vai se dar bem. Fazendo o correto, o certo, e como também na nossa diretoria. Cada um tem sua função na diretoria. Cada um tem sua função na comissão técnica. Mas juntos a gente vai ao longe. Que Deus abençoe a nossa trajetória de 2026. Um Feliz Natal de Jesus para cada um dos senhores, vossas famílias, e um ano novo abençoado, cheio de muita paz, tranquilidade, sucesso. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Será por ti, Manaus! Nesse momento, vamos ouvir o vice-presidente do clube, Giovanni Miranda. Boa tarde a todos. Boa noite já. Agradecer a presença de todos. Como a gente sabe, fazer futebol no estado do Amazonas é muito difícil. Como o Mitoso falou, Manaus veio de um sonho nosso de mudar o futebol amazonense. E a gente, graças a Deus, desde 2017 a 2025, a gente vem, querendo ou não, a gente vem fortalecendo o futebol amazonense. Os clubes que depois do Manaus vieram ser fundados vêm fazendo um campeonato amazonense muito competitivo. E os jogadores que a gente contratou por essa temporada, a gente sabe que cada um que está aqui caiu aqui de paraquedas. Cada um que está aqui não escolheu, eu vou para o Manaus. Aqui não, cada um jogador que está hoje no Manaus foi juntamente com a diretoria, a comissão, e a gente está trazendo os atletas porque a gente vê potencial. E esse ano vai ser próximo ano de 2026, vai ser mais um ano que a gente vai realmente lutar pelo título. Como sabe, nos últimos 10 anos foram 6 conquistas, né? Mas eu digo 7 que no ano da pandemia, dentro de campo a gente conquistou. Agora, se a federação, no tempo, quem estava lá, não homologou, fez problema, a culpa não é minha. O futebol é resolvido dentro de campo, e eu vejo dessa maneira. Tá bom, pessoal? Agradecer aos jogadores que estão aqui. Cada um sabe o compromisso que eles têm com Manaus. Todo dia a gente está falando, a gente está explicando para eles o que é o Manaus. E eu não falo nem do que é o Manaus. Às vezes eu falo para ele, cara, o futebol amazonense, o amazonense, ele entende o seguinte: pode faltar algum momento, pode faltar técnica, mas não pode faltar vontade, não pode faltar raça. O estado do Amazonas hoje, como todo mundo é conhecimento, a gente aqui é sangue de índio. E índio, o que índio faz? Índio briga. Índio briga. O maior esporte que dá mais medalhas para o estado do Amazonas é a luta. Então, todo torcedor que vai estar ali, ele não vai falar com você tecnicamente, não vai lhe xingar tecnicamente, mas todo mundo vai perceber quem que vai ter raça e quem que vai ter vontade. Então, é isso que eu falo para vocês, para a comissão, para os jogadores. Um grande ano de 2026. A gente sabe que o que vai fazer o nosso diferencial é a preparação física ali, e é um grupo unido. Grupo rachado, grupo que não é profissional, ninguém consegue conquista. Um homem, como o Mitoso falou, um homem só na vida, ele vira presa. E principalmente no mercado de trabalho e principalmente no futebol.
No futebol, hoje, como a gente já aconteceu aqui com o Manaus, às vezes está um jogador jogando a segunda divisão do Campeonato Gaúcho. E, às vezes, a pessoa em dúvida. Ah, Giovanni, tu vai trazer um cara que está em divisão de acesso? Beleza, vamos trazer. O cara joga, faz uma boa competição e, no próximo ano, o cara está jogando no Internacional. Está em alguma coisa. Eu sou um cara que, quando eu vou atrás de jogadores, eu olho principalmente, vamos lá, supor o Asa. O Asa foi um clube de Série B. Eu vou olhar lá, pô, tem gente que sabe montar um time de futebol. Vamos dar uma olhada no Asa. O Asa hoje não pode estar numa Série B, mas vamos lá olhar quem que está lá. E isso é o Manaus, cara. Hoje a gente realmente caiu de divisão, mas caiu no último jogo. No último jogo, brigado, que um goleiro do Figueirense foi tirar a bola no último lance, dentro do gol. Mas o Manaus, em nenhum momento aqui, procurou se entregar. Então, é isso que eu explico para vocês. A gente não interessa aonde a gente está, cara. Interessa estar com profissionalismo, porque o mundo da bola, hoje, todo mundo se comunica. Todo mundo conversa, como é o jogador aí. E, principalmente, quando os caras falam, já pergunto pelo extracampo. E quando a pessoa tem um extracampo ruim, pode esquecer. É a primeira coisa que o cara já fala, aquele vixe, não leva. Então, é isso. Um grande ano de 2026. Que Deus abençoe vocês. A nossa comissão técnica também. Que Deus abençoe vocês e que a gente faça um grande ano de 2026 e conquista todos os nossos resultados que a gente está almejando. Só me permite apresentar aqui. Eu vi a doutora Régia aqui. Ah, Sim, tá ali. sim. A Régia chegou um pouquinho atrasada, então ela é a nossa coordenadora do departamento médico na área de fisioterapia. Né? A Kátia ali é minha diretora da base, das escolinhas, juntamente com o esposo dela. Ele foi o responsável, digamos, 90... Não vou dar essa moral para ti, não. Mas ele trabalha na Hansons e ele realmente foi uma pessoa muito importante no processo com a conversa com a Hansons. Foi uma briga, né? Foi uma luta, não foi? Então, quero agradecer. Aqui a gente já estava falando já há um ano, né? Há um ano. E agora a gente pode dizer assim, Alexandre, né? Alexandre. Um ano atrás a gente tinha conversado, né? Não deu certo, mas é no momento de Deus. É no momento de Deus. Então, obrigado aí. Não sei se eu esqueci alguém aí, mas me perdoe aí, porque às vezes a gente passa batida aí na visão. Vamos ainda ouvir a palavra do nosso presidente de honra, Giovanni Silva. Boa noite a todos. Agradecer a presença dos patrocinadores, né? Parabenizar também o Mitoso nessa luta, que é buscar os parceiros, que eu sempre converso com o Mitoso, cada um tem dentro do Manaus Futebol Clube, cada um tem a sua tarefa, né? E aí, bem como o Mitoso falou, há uma diretoria onde eu tive presidente há alguns anos à frente do clube, mas essa presidência sempre foi compartilhada. Então, as atitudes que as decisões que eu tomava nunca foram minhas propriamente ditas. Elas eram decisões compartilhadas. E aí o Mitoso sempre esteve à frente comigo, junto com a nossa diretoria. Agradecer também, mais uma vez, a comissão técnica que aceitou esse desafio e que veio e que acreditou no nosso projeto, assim como todos os jogadores também, que aqui estão presentes. E aí eu fico imaginando, são muitas coisas que o Manaus Futebol Clube passou. São muitas coisas, são muitas glórias em pouco tempo no futebol. Manaus conseguiu, de uma certa forma, reacender as chamas que estava apagada, Rômulo, no futebol amazonense, como você bem sabe disso, e a imprensa aqui presente. E a gente tentou, de todas as formas, Marcão, fazer a coisa correta.
eu fico imaginando alguma dificuldade que nós tivemos ao longo da existência do clube, aonde a gente foi campeão em 2013 pela Série B do campeonato estadual. O campeão, tivemos o acesso para a Série A. E aí foram 2014, 15 e 16. Foram 3 anos onde a gente investiu mais, onde eu não media esforços, junto com o Mitoso, a gente tirando de onde não tinha, para brigar mesmo, para competir e buscar calendário. E foram 3 anos que a gente gastou muito, bem verdade que eu me desfiz de várias situações. Mitoso, eu deixar claro aqui também que futebol, ele, às vezes, se você não tiver um equilíbrio, ele te cega, e o Mitoso, por conta disso, perdeu até uma eleição. E aquilo foi muito dolorido para nós. E, justamente no ano de 2017, quando a gente deu uma freada, e a gente falou, Mitoso, é o seguinte, vamos tirar um pouco do pé, a gente não está conseguindo aí competir como a gente quer, estamos gastando, não sei se a gente está gastando errado, mas aí a gente vamos dar uns 2 ou 3 passos para trás e vamos começar do nada. Eu lembro muito bem que a gente resolveu levar o time. Na realidade, a gente fundou o time na Betânia, mas aí a gente não ficava na Betânia, ficava em algumas casas fora da Betânia, onde dava condições melhores para os atletas. E o bairro da Betânia é um bairro onde eu nasci, me criei, é um bairro muito aconchegou, mas foi lá na Betânia, na maior dificuldade que a gente de fazer futebol, faltando tudo, a estrutura que a gente tinha nos 3 anos anteriores, a gente não tinha nesse ano de 2017, e foi com essa dificuldade que a gente conseguiu ganhar o primeiro turno, o primeiro título profissional do Campeonato Amazonense. E aí, depois veio o ano 2018, onde a gente conseguiu fazer uma boa campanha, batemos nas traves em várias competições da CBF, fomos bicampeão, e em 2019 a gente teve outra dificuldade novamente, que foi onde eu, junto com o Mitoso, junto com nossos filhos e toda a nossa diretoria, a gente foi às ruas vender rifas. Isso aí tem aí uma matéria onde a gente estava para conseguir completar o salário dos jogadores, que a gente estava numa boa campanha, e aí a gente fez um valor que não foi suficiente, mas, de certa forma, a gente conseguiu buscar outros meios e conseguiu colocar em dias. E, nesse ano, foi um ano mágico. Foi um ano que a gente se superou, a gente conseguiu o acesso, porque em 2018 já tinha batido na porta, mas em 2019 a gente conseguiu o acesso. Não só acesso, como a gente conseguiu encher a arena várias vezes e batemos o recorde da arena na final com o Brusque. E até hoje o recorde da arena é do Manaus. Os 2 maiores públicos, o Caxias também, né? Então, assim, eu vejo que dentro da dificuldade, no momento que a gente passa mais difícil, a gente vai conseguindo o impossível. Esse impossível, eu tenho muita fé, eu acredito muito que o impossível vem de Deus. Eu sou cristão e eu acredito nisso, como Mitoso, a nossa família. E aí, infelizmente, veio um baque muito grande, que foi justamente no ano que a gente mais investiu, que foi a queda da Série C do Campeonato Brasileiro em 2023, onde a gente trabalhou em conjunto, construindo o centro de treinamento e com a maior folha que a gente jamais imaginava colocar na Série C do Campeonato Brasileiro. E não era pouco. Com bons jogadores a nível de acesso,
rei de acesso, jogadores, sabe, maduro. E como o Giovanni Filho falou agora há pouco aqui, a gente estava no jogo lá em Joinville, lá em Floripa, Florianópolis, jogando contra o Figueirense, estádio lotado, e o Voaden, que estava apitando o jogo, ele deu 7 minutos de acréscimo, estava 0-0, a gente precisava ganhar de 1-0, e aí, os 7 minutos que ele deu, com 2, a torcida pedia para acabar o jogo, Mitoso, porque ele já não aguentava ver o Manaus atacar, e o gol não entrava. Enfim, a bola não entrou, a gente perdeu o acesso. Com isso, vieram novamente as dificuldades, perdemos vários patrocinadores. Foi muito isso, foi um baque muito grande para nós. E assim, a gente levantou a cabeça, e aí a gente foi para 2024, e aí, com a folha já relativamente bem abaixo do que a gente tinha numa Série C de campeonato brasileiro, e aí a gente conseguiu, nessa dificuldade, ganhar novamente um título amazonense em cima de uma equipe de Série B do Campeonato Brasileiro, que era o Amazonas, onde, com esse mesmo time formado, que eles perderam o título para nós, eles conseguiram ser o 7º colocado do Campeonato Brasileiro. Então, o que eu quero falar com isso? Parece que é na dificuldade, no momento mais difícil, que a gente se supera. E aí o Mitoso vem falando aqui. Trouxemos um grupo onde foi escolhido a dedo pela diretoria, pela comissão técnica, e assim, o Mitoso falou agora há pouco aqui também, graças a Deus, hoje, vários patrocinadores acompanharam a ideia, vestiram a camisa da ideia, estamos trazendo, mas ainda falta mais. Mas a gente, de alguma certa forma, a gente vai correr atrás disso para não deixar faltar para vocês, jogadores, o que a gente prometeu na primeira conversa, dentro das nossas condições, e a gente só precisa que vocês acreditem nisso. Só acredite nisso, porque se acreditar, a gente não tem dúvida nenhuma. A gente tem um grupo aqui de bater de frente com qualquer um clube aqui, respeitando, é claro, mas buscando o nosso espaço e buscar para brigar por título, e é isso que interessa. É isso que está no nosso sangue desde 2017, que a gente vem 9 campeonatos aí, que a gente ganhou 6, bateu, foi vice-campeão com 1, e nos outros 2 a gente foi 3º colocado. Tá? Então é isso aí, essa é a minha fala. Quero falar para o Mitoso que, da maneira que você me apoiou, da maneira que você esteve comigo todos os tempos, e você sempre falou que o Manaus é um clube que não era só de um presidente, eram 2 presidentes. O Mitoso sempre, aonde a gente anda, o Mitoso sempre falou isso, e isso é bacana para caramba, legal, e essa história continua. E eu estou aqui, irmão, estou aqui no momento que você precisar, continuo aqui, vestindo essa camisa, dando o meu melhor, dando o meu máximo, e que Deus nos abençoe, e que tenhamos uma excelente temporada, e que Deus nos abençoe mais uma vez, e que a gente consiga todos os nossos objetivos no ano de 2026. Obrigado a todos. Maravilha. Você que está nos acompanhando via Manaus FC TV, nós estamos na coletiva de imprensa de apresentação do elenco e da comissão técnica do Manaus FC para a temporada de 2026. Também fizemos 2 novas assinaturas de contrato, uma com a Manauara Esportes e a Hansons, 2 novos parceiros que chegaram para fortalecer o Manaus FC. Quero agradecer a Blu-ray, Eucatur, BA Elétrica, Samel, SJ Esportes, Governo do Amazonas, Prefeitura de Manaus, Hormona Clínica Integrada, Rei do Insufilme, Magiscan, Finance, Contabilidade, Água Mineral Iara, Bodega do Pão e as novas Manauara Esportes, Hansons e Wesness Hub. Gráficas e Ló.
Também a Gráfica Ziló. Uma salva de palmas para os nossos parceiros. Nosso amigo Eduardo, da Gráfica Ziló, muito obrigado sempre por sua presença e presteza. Nós vamos já abrir para perguntas da nossa imprensa, mas antes eu gostaria de destacar o nosso grupo de marketing e comunicação, composto pelo diretor de comunicação, o Felipe Antônio. Dá um oi aí, Felipe. Palmas para o Felipe, nosso diretor. Marcelo de Paulo, esse que vos fala, assessor de imprensa do clube. O Igor Freitas, o nosso social media. Cadê o Igor? Maravilha. Neto Salles, nosso fotógrafo. O Daniel Henrique, o nosso designer. Daniel. E o Adriel Aleme, o nosso videomaker, ao centro. Também destacar nosso administrativo, a dona Selma Henrique, do financeiro. O Abraão Rodrigues, nosso supervisor de futebol. O Youssef Savala, o chefe de operações. E o Carlos Alberto, nosso apoio em serviços gerais, entre outras coisas. Ao Manaus Futebol Clube, bem-vindo à temporada 2026.